Muito boa noite, irmãos, irmãs. Estamos aqui hoje mais uma vez, muita alegria, e hoje para falar um pouco mais de Jesus, relembrar esse irmão maravilhoso que todos nós precisamos conhecê-lo mais profundamente. Obviamente que precisamos amadurecer espiritualmente para melhor compreendê-lo. Mas o que temos hoje, o que temos conseguido até aqui, já nos dá uma condição bem bacana de podermos nos aproximar do Mestre Jesus de Nazaré, conhecê-lo um pouco mais profundamente, alegrando assim nossas vidas, porque é isso que ele deseja de nós, né? Alegria, satisfação, vibração. É isso que nós precisamos. Somos seres espirituais, criados simples e ignorantes, conforme a questão 133 do Livro dos Espíritos, e cuja destinação é sermos espíritos perfeitos um dia. E para isso, Deus, nosso Pai, nos fez perfectíveis. Começamos a nossa caminhada evolutiva na simplicidade, não é? Sem conhecimentos, e ao longo de uma trajetória aí que se perde no tempo, chegamos até aqui. Muitos dizem aos trancos e barrancos, não é? Mas é a caminhada do Espírito. O que acontece conosco aqui no planeta Terra e o que vem acontecendo ao longo da nossa história é o que acontece em todo o universo. É o que acontece e sempre aconteceu na evolução dos espíritos e continuará sendo assim, porque não há outro caminho. O que acontece conosco é simplesmente a caminhada dos espíritos. E nós estamos fazendo a caminhada como espíritos que somos. Então, meus irmãos, aqui estamos para relembrar um pouco mais o nosso irmão Jesus. Esse irmão que veio até nós, né, cerca aí de 2000 anos, um pouquinho mais, veio para ser o servidor de todos. Nasceu na mais pura singeleza, né? Teve como berço uma estrebaria. Além do pai e da mãe, a companhia dos animais, dos bons espíritos certamente também, mas mostrando aos homens da terra que ele seria o rei, mas o rei dos humildes, o rei dos sofredores, o rei daqueles que estavam com o coração já agitado, pedindo mudanças, pedindo renovação. E para isso, sua vida foi uma vida de simplicidade. Filho de carpinteiro, exerceu a profissão de carpinteiro também, mas desde cedo já demonstrava que precisava sair em campo, precisava tocar o coração dos homens. Visto aos 12 anos, conversando com sacerdotes, passando ensinamentos, conversando de igual para igual, surpreendendo a todos. E mais tarde, já como homem pronto para a sua missão divina definitivamente, sempre buscando os corações ávidos de renovação, de novos conhecimentos, de uma nova forma de viver. Como sabemos, isso para ele foi difícil, porque enfrentar a ignorância, enfrentar muitas das vezes a selvageria mesmo das criaturas, a indiferença de muitos, a inveja, a maldade, o sarcasmo, certamente que não foi nada fácil. Mas ele estava preparado para essa missão divina. E somente ele poderia executar essa missão tão árdua. Mas o legado que deixou para nós é algo maravilhoso, inigualável. Mesmo a figura de Jesus nunca teve igual, como sabemos. Seu sorriso, seus ensinamentos, sua paciência, seu amor, sua dedicação, jamais foi visto igual. E essas marcas profundas ficaram para tocar os nossos corações ao longo do tempo. E mesmo quando ele mesmo disse
né, que quando chegasse o momento oportuno, quando nós, espíritos na Terra, estivéssemos mais amadurecidos, quando o campo dos nossos corações estivesse mais propício a uma nova sementeira de conhecimentos, de caminhos de verdades, de vida, ele pediria ao Pai e o Pai mandaria um outro Consolador. E hoje nós estamos aqui com o Consolador para aprender com ele e vivenciar com ele uma nova fase da nossa existência espiritual. Vivemos hoje a era do Espírito, vivemos hoje a era em que podemos olhar para dentro de nós e nos conhecermos melhor com muito mais facilidade. Hoje, com certeza absoluta, temos uma facilidade imensa, apesar de que nem todos têm, obviamente, mas muitos de nós têm uma facilidade imensa de aceitar novas informações mais profundas, conhecimentos transcendentais que desafiam a ciência dos homens, mas porque já somos capazes de nos permitir tocar no coração. O que os olhos não veem, o coração sente. É o contrário do ditado popular, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas hoje estamos numa condição em que os olhos não veem, mas o coração sente. E assim como esse irmão querido disse certa vez, né? Felizes aqueles que não precisam ver para crer. Creem pela lógica, pela racionalidade. Então, que aproveitemos ao máximo todos os momentos de nossas vidas para aprender com esse irmão maravilhoso, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o porto seguro das nossas esperanças e consolações. É nele que nós vamos encontrar tudo aquilo que realmente precisamos. A nossa vida, a nossa jornada aqui na Terra, certamente que é desafiadora. Tem sido assim e continuará sendo por um bom tempo, com certeza ainda. Porque, na verdade, nós temos que enfrentar aquilo mesmo que nós construímos, individualmente e coletivamente. Somos os arquitetos do nosso próprio destino, não há dúvida mais para nós quanto a isso. Então, tudo aquilo que nós criamos, que nós até mesmo mentalmente criamos, vai ganhar forma, vai ganhar vida de alguma forma e voltará para nós. Então, já que somos os arquitetos do próprio destino, que façamos como Jesus. Vamos viver com alegria, com esperança, com dedicação o dia de hoje. Porque hoje é a sementeira do amanhã. Então, vivendo bem hoje, o amanhã será bem melhor. Certamente que sim. Mas como fazer as melhores escolhas, os melhores planejamentos no meio de tanta turbulência, de tantas incertezas? É o desafio. Mas para o cristão que realmente adotou o Cristo, é um desafio possível, é um desafio tentador, mas que nós conseguiremos. Vejamos alguns passos, então. Jesus nos diz assim: eu não vim destruir a lei de Deus, mas vim dar execução à lei, fazê-la melhor compreendida e, obviamente, acrescentar tudo que a humanidade possa já absorver a partir daqui. Né? Então, Jesus simplificou os 10 mandamentos, por exemplo, em um único, que poderia substituir os demais, que é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Deixando para nós claramente que, com fé em Deus e com amor e respeito ao próximo, a nossa vida muda. Os nossos pensamentos mudam, as atitudes mudam. Portanto, as nossas construções serão muito melhores. Nos deixou claro que nossa consciência, e hoje a doutrina confirma isso, é que vai guiando os nossos caminhos, porque a consciência nada mais é também do que o acúmulo de todas as experiências evolutivas que temos.
acumuladas até aqui. Então, na nossa consciência, nós já podemos saber certamente o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, o que deve, o que não ser deve, o que deve e o que não deve ser feito em dada situação, em dado momento. Portanto, é um desafio agora seguir a consciência, acreditando que a consciência é a presença de Deus em nós. Né? E essa forma realmente é uma forma segura, é uma forma boa, feliz, agradável de nós vivermos o dia a dia, com muito mais intensidade, com muito mais harmonia. Mas voltando aqui, amar a Deus e amar ao próximo. Na nossa caminhada evolutiva, reconhecemos com certeza que temos muitos apegos com o passado que nos dificultam bastante esse amor incondicional a Deus e ao próximo, principalmente a Deus. Né? Deus que nós não vemos, que nós não conhecemos, mas que nós podemos conhecê-lo através das suas obras. E se não bastasse a natureza, né, que envolve todo o universo, a obra mais maravilhosa de Deus está aqui. Somos nós mesmos. Né? Então, aqui na Terra, a obra de Deus se faz maravilhosa nos seres humanos. Somos essa obra. E como analisar essa obra perfeita se nós mesmos temos uma série de dificuldades de nos aceitar, de nos entendermos? E quanto mais ainda aceitar o próximo, entender o próximo, já que há uma diversidade de comportamentos, já que há uma diversidade de gostos, de tendências, não é? Uma quantidade imensa de irmãos que ainda se acham demasiadamente presos a um passado de lutas intensas, criaturas que não têm o mínimo amor às vezes por si mesmo, quanto mais pelo próximo, criaturas que não medem esforços para colocar suas vidas em risco e também a do próximo, que não dão valor à vida, na verdade, e que têm pensamentos e atitudes que nos magoam, que nos ferem, que nos assustam. Como lidar com isso? Como superar isso? Não é nada fácil para nós. Portanto, seguindo os caminhos de Jesus, nós podemos estar convivendo com todos, como Jesus fez, buscando auxiliar a todos da forma que nos for possível, não além do possível, mas da forma possível. E hoje, quando nos deparamos com situações muito difíceis e nos perguntamos, mas meu Deus, de que jeito que eu posso ajudar? Como eu posso ajudar determinada criatura? Já que essa criatura é inacessível para nós. E aí nós nos recordamos, né, do poder de uma oração, do poder de um pensamento positivo, de uma vibração amorosa, em benefício daqueles que precisam. E quando nós nos lembramos também que podemos fazer, claro que podemos. Então, diante daquele momento difícil, quando ficamos numa encruzilhada, mas como ajudar uma criatura assim, que provavelmente não vai absorver nada, não vai valorizar nada do que se faça por ela? E aí, então, nós podemos resgatar Jesus, trazer Jesus no nosso coração mais uma vez. E o que Jesus faria? Né? Nos evangelhos, nós vemos alguns exemplos. Por exemplo, Jesus não curava a todos, não atendia aos pedidos de todos. Tem que ter uma razão para isso. E nós sabemos que ele sabia que aquela criatura não estava preparada para ser ajudada, para valorizar um benefício sublime, né? Que ele fosse ali instrumento de Deus para aquela criatura. Então, ele advertia. Talvez não temos todas as palavras, não é todos os momentos de Jesus, mas provavelmente, além de advertir a criatura dos seus erros, dos seus enganos, ele desse algumas
alguns exemplos de como a criatura devesse, né, procurar o caminho da mudança, acertar os passos. E certamente, no silêncio do seu amor divino, ali mesmo ele fazia uma oração, ele desejava o bem, a reestruturação daquele irmãozinho. Então nós também podemos fazer isso. Ah, mas eu não tenho nada para ajudar, não sei como ajudar uma criatura difícil. Ore por ela. Tenha um pensamento melhor. É só lembrar, questão 113, Livro dos Espíritos. Melhor dizendo, 133. Questão 133 do Livro dos Espíritos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E o desenvolvimento do livre-arbítrio é somente com o tempo. E mesmo quando alcançamos a condição de usar esse livre-arbítrio, de fazermos as escolhas, ainda vamos errar por muito tempo. É da nossa evolução, é do nosso caminhar evolutivo. As dificuldades, as lutas intensas. Como diz o nosso irmão Emmanuel em algum dos seus inúmeros sábios textos que deixou para nós, todos nós temos assim uma quantidade imensa de erros e desacertos ao longo da trajetória evolutiva. E como que vamos melhorar isso numa encarnação ou num momento para o outro? Só porque temos vontade? Só porque achamos que vamos conseguir? É impossível. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E uma das principais tarefas que temos que desenvolver é a capacidade de entender que precisamos de tempo. Porque o tempo vai nos dar a condição do aprendizado e do esforço contínuo, do exercício contínuo de um novo caminhar, de uma nova visão a ser colocada em prática. Então, devemos esse respeito a nós mesmos e aos outros. Tá? Se conosco somos benevolentes quando entendemos as nossas dificuldades, os nossos limites, por que não somos benevolentes para com o próximo, nas suas dificuldades, no seu atraso de entendimento e de execução? Temos que ser, assim como Jesus sempre foi e tem sido conosco, com todos nós, humanidade. O caminhar de um espírito rumo à purificação espiritual é feito da maneira como estamos fazendo. Né? Podemos compreender isso claramente pelo conhecimento espírita hoje. Nada está errado. Nada está errado. Tudo tem a sua razão de ser. E mesmo o sofrimento, a dor, as angústias, os erros, são oportunidades educativas para todos nós. De um lado, aprendemos como não fazer, como evitar, porque sabemos o tamanho da dor, do desconforto. E por outro lado, temos inúmeros irmãos, inúmeras situações que nos mostram uma beleza, uma profundidade que devemos seguir, que devemos acompanhar, que devemos nos espelhar. Nesse não é o papel de Jesus? O papel desse irmão, desse instrutor, preceptor de almas, para que nós pudéssemos segui-lo sem nenhum medo, porque seguindo Jesus, se espelhando em Jesus, não tem como haver erro, não tem como haver enganos, dificuldades, não tem como. Então, temos que buscar o melhor em todas as direções. E quando nós falamos do espírito, da alma, é Jesus o instrutor de almas. É Jesus o porto seguro, sim. Tá? Lamentavelmente, ainda carregamos conosco, né? Às vezes até mesmo dentro de nós, conceitos que vemos em outros irmãos, em outras denominações religiosas, de que Jesus é Deus, de que Jesus é um ser superior, inatingível, né? Mas podemos entender claramente que isso é uma tentativa de nos manter ignorantes. Jesus não é Deus e nem é um ser inatingível.
Graças a Deus estamos hoje podendo compreender isso melhor. Mas sim um irmão muito mais velho do que nós e que fez há muito tempo atrás a caminhada evolutiva que estamos fazendo agora. Então, se sabemos pela doutrina que Deus, nosso Pai, cria espíritos de todos os tempos, portanto, há espíritos em todos os níveis de evolução. E nós estamos aqui, com o nosso nível evolutivo, já conseguindo consultar uma consciência, esse acúmulo de experiências de nossas vivências anteriores, que pode nos dizer claramente o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve ser feito por nós. E temos também uma consciência que nos mostra a necessidade de compartilharmos com nossos irmãos conhecimentos, experiências, principalmente com o intuito único e sublime de ajudar os irmãos a também saírem mais rapidamente da faixa dos erros e enganos, da ignorância, a encontrarem mais rapidamente um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, de consciência reta. Porque é isso mesmo, né? O que é bom para nós, precisamos fazer chegar aos nossos irmãos que ainda não chegaram no nível de conhecimento, no nível de prática que chegamos, de conquistas. Fazendo assim o nosso papel de cristãos. E a lei divina nos traz essa proposta, sim. Aquele que tem um pouco mais de capacidade, de conhecimento, de experiência, tem uma obrigação moral perante as leis divinas de estar apoiando os irmãos da retaguarda. Assim como temos Jesus e uma infinidade de outros irmãos espirituais que já passaram por todas as fases que estamos passando e hoje estão aí, amorosamente, se dedicando inteiramente a nos apoiarem, a nos ajudarem, desde que nós queiramos, aceitamos e os busquemos. E ficam tristes, com certeza absoluta, quando somos tão egoístas que perdemos, jogamos fora a oportunidade de recorrer a eles, nessa busca, nessa necessidade que temos de aperfeiçoamento. Então, meus irmãos, alegria no coração, paz, busca constante dessa forma nova de se viver, a forma que Jesus veio nos mostrar. Simplicidade, pureza de coração, humildade, construções que são pilares fortíssimos de uma renovação, de uma reestruturação espiritual definitiva para todo sempre. Todas as virtudes, né, que o Espírito alcança ficam conosco, espíritos que somos imortais. Vão nos sustentando cada vez mais no crescimento, na dinâmica da conquista universal. E são conquistas que estão aí, pedindo a nossa observância em todos os lugares, em todos os momentos. Quantos de nós às vezes questionam, meu Deus, por que eu estou nesse planeta com tanta dor, com tanta dificuldade? Por que eu estou aqui? O que eu fiz para merecer isso? E quantas vezes, né, a própria consciência nos dá um toquezinho. É porque aqui tem todas as oportunidades que você precisa de aprendizado, de colocar em prática, principalmente a questão do amor, principalmente a questão da solidariedade, da fraternidade. Hoje, né, nos dias atuais, boa parte da humanidade consegue olhar para a natureza, essa obra-prima de Deus, né, que reflete o poder, a glória do Pai Criador. Então, a maioria de nós no planeta hoje olha para a natureza e vê os estragos que nós mesmos, ao longo da trajetória, estamos infligindo a essa natureza, a essa maravilha toda, que é a nossa base de sobrevivência. Quanto mais a natureza for mutilada, mais a nossa existência física fica em risco. Não é? Falta o básico. Hoje não há um canto do planeta
onde as pessoas não estejam sofrendo por causa de água poluída, ou até mesmo pela falta da água, né? Hoje, praticamente em todos os países do mundo, temos um ar poluído, que nos transmite doenças, que nos causam limitações, às vezes dolorosas, às vezes até mortais, né? Considerando o físico como um corpo mortal. E somos nós que machucamos a natureza. Ah, mas não é em busca de conhecimento, não é em busca de desenvolvimento, de qualidade de vida? Sim. Portanto, podemos dizer que dentro das nossas limitações evolutivas está tudo certo. Mas essas mesmas necessidades evolutivas nos fazem buscar a superação das limitações. E hoje, quando vemos, né, a legislação, não só no Brasil, mas em muitos países, que obriga aqueles que mais poluem, aqueles que mais destroem os recursos naturais pelo consumo desenfreado, a de alguma forma recompor, consertar, criar mecanismos, desenvolver mecanismos para recuperar a natureza. Isso é maravilhoso. Isso só mostra que nós temos os recursos necessários, mas temos que despertar. Inteligência é algo certamente infinito e ilimitado. E por que nós não temos uma inteligência tão grande para poder evitar essas coisas ruins antes que aconteçam? Não tem jeito. A nossa inteligência só é desenvolvida por nós na medida das necessidades que vão surgindo. Não é assim que se fala? Que a necessidade é a mãe das invenções? Então é preciso surgir uma dificuldade, um desafio novo, para que nós exercitemos a inteligência e possamos ir em busca de como superar, de como resolver o problema. E é assim que vamos crescendo, né? Então, veja como fica fácil de entender que somos realmente os arquitetos do próprio destino. Lei de causa e efeito, né? Se os efeitos que estamos sentindo na pele não são muito bons, vamos remontar a causa. Vamos buscar a causa. E a causa geralmente somos nós mesmos. Repito, individual e ou coletivamente. Mas é isso que nós precisamos realmente investir. O que eu estou fazendo? Enquanto individualidade ou enquanto coletividade? Será que o caminho que estamos seguindo é o melhor, é o mais correto? Será que o que estamos fazendo é bom para nós, é bom para os outros? Ou será que o nosso egoísmo não está deixando enxergar isso? E, via de regra, vamos acabar descobrindo mesmo, né, que o egoísmo é que está atrapalhando. Gente, combater o egoísmo talvez seja a maior de todas as nossas obrigações. Observemos o quanto que nós nos fechamos, o quanto que nós nos isolamos dos nossos irmãos, da natureza, das obras de Deus, nosso Pai Criador, com medo de perder, com medo de perdermos também não apenas o necessário, não apenas o material, mas perdermos influência, né, entre os irmãos. Com medo de algo novo que possa surgir e nós não estejamos preparados para enfrentar a nova situação que surge. Esses somos nós. Criaturas que muitas das vezes somos dominadas pelo egoísmo, pelo medo. Não há nada melhor do que enfrentar desafios. Não há nada assim mais dinâmico do que querermos situações sempre novas, novos desafios para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Isso é maravilhoso. Mas quantos de nós está preparado para isso? Quantos de nós não prefere ficar na execução, sempre a mesma coisa, fazendo aquilo que mais sabe, que mais gosta, né? O que não está errado. Mas, de uma certa forma,
nos mantém um pouco na retaguarda. Porque quando analisamos com calma, com uma visão assim mais dinâmica, né, que o aprendizado constante, a busca de aperfeiçoamento constante é o que mais nos traz alegria, é o que mais nos faz crescer, não vamos ter mais dúvida. Esse deve ser o caminho. Precisamos buscar uma mudança de pensamentos, de disposição para aceitar melhor essa realidade. Precisamos constantemente de novos desafios, de investir no desenvolvimento da nossa inteligência. Né? Essa asa maravilhosa, a inteligência, vai nos fazer alçar grandes voos. Mas tem que ser com equilíbrio, tem que ser com boa orientação, para que a nossa moral siga o mesmo caminho. E aí, com as duas asas, moral e intelectual, funcionando ativamente, vamos longe. Com certeza vamos longe. Longe em direção ao infinito. O universo nos espera, a eternidade nos espera. E cada vez mais para novos desafios, para novos aprendizados. Muito lindo isso, quando realmente estamos dispostos a pensar, a deixar a imaginação viajar, a trazer essa alegria para dentro de nós, essa esperança, essa renovação. O que nos espera por aí, né? Olhando para Jesus, a gente já tem uma ideia. O quanto grandioso é esse irmão e o quanto grandioso seremos cada um de nós. O quanto que temos que vencer no dia atual, no momento atual, na fase evolutiva atual. Sim, muita coisa, com certeza absoluta. Uma olhadinha rápida para dentro de nós e vamos ter essa certeza, nossa, temos que mudar muito, tenho que mudar muito, né? Individual e coletivamente. Temos que mudar muito. Mas se conseguimos até aqui essa boa conquista, já somos hoje infinitamente melhores do que há 200, 500 mil, 2.000, 5.000 anos. Olha que maravilha. Isso significa que temos a capacidade. Só precisamos de uma orientação justa, correta. Então que valorizemos a vida que temos, a simplicidade que alcançamos, que trabalhemos o amor em potencial que está dentro de nós. Esse amor que vem sendo assim trabalhado lentamente por nós, né, ao longo da trajetória evolutiva, mas que nos trouxe até o dia de hoje, podendo já dividir com nossos irmãos de caminhada evolutiva o melhor que temos aprendido das nossas conquistas, dividindo muitas vezes um pouco do bem material, mas também dividindo a esperança, a consolação, o conhecimento intelectual, conseguindo às vezes arregaçar as mangas, sair à luta junto com os irmãos mais necessitados, né? Se for apenas dentro do nosso lar, no âmbito familiar, que ótimo! Já estamos cumprindo o nosso papel, porque realmente a família, né, é na família que estão os nossos irmãos mais próximos. O próximo mais próximo está dentro de casa mesmo. Tá? Mas se já estamos conseguindo romper a barreira do nosso lar, da nossa casinha, e já estamos levando o mesmo esforço, dignificando a mesma vontade, a mesma preocupação, os mesmos sentimentos com outros irmãos que não são consanguíneos, mas que são espíritos como nós, criados simples, ignorantes e entregues ao próprio esforço para o progresso, para as conquistas. Olha que ótimo, que maravilha. Que alegria poder vivenciar isso, né? Poder saber disso e vivenciar isso. Que maravilha.
Então, meus irmãos, olhando, lembrando, sorrindo para Jesus, estendendo os braços para Jesus, para que Ele aceite o nosso abraço, para que Ele nos conforte no seu coração sublime. É realmente uma maneira esplêndida, incrível, maravilhosa de realmente despertarmos para o nosso potencial divino. Divino hoje no sentido do amor, que temos já bem forte, mas que precisa ser muito ainda trabalhado por nós. Talvez ainda não consigamos amar como Jesus nos ama, mas se conseguirmos amar um irmão a ponto de orar por ele, de fazer o mínimo necessário para o bem-estar dele, esteja ele onde estiver, seja qual for a dor, o desencanto, a dificuldade que ele esteja passando, já é uma maravilha vivenciar essa experiência. Já é uma certeza de que realmente começamos a compreender o Cristo, a seguir o caminho do Cristo. E isso não vai nos deixar iguais ao que éramos antes. Vai nos dar uma condição da conquista do passo adiante. Demos um passo adiante. E precisamos dar outro, porque o difícil é dar o primeiro. Ao dar o segundo já é mais fácil do que quando era apenas o primeiro. Depois do segundo, o terceiro já é mais fácil também. E o quarto e o quinto passo. Então, as demais conquistas, que até nos parecem dificílimas, que necessitariam de tempo, muito tempo, de repente conseguimos. Em alguns poucos meses, em alguns poucos anos, nessa encarnação mesmo. Olha o quanto que precisamos confiar em nós mesmos. Olhem o quanto que precisamos investir naquilo que nós dizemos assim, mas é tão pouco que eu tenho para dar, para doar, para compartilhar. É tão pouco. Mas invista mais. Sorria mais. Fale mais de esperança. Nesses dias difíceis que estamos vivenciando, que já eram difíceis, e ficou um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil. Olha quanta desesperança por aí. Nós vemos os companheiros, né? Às vezes de doutrina espírita, outras vezes companheiros de espiritualistas, de outras filosofias, de outras religiões, que estão muito mais desesperançosos, muito mais temerosos do que nós. E todos são cristãos. Todos seguem o Cristo, os evangelhos, mas não conseguem se permitir dominar pelo amor do Cristo, pela consolação do Cristo. E aí é nossa obrigação nessa hora, é nosso dever nessa hora, repartir a esperança pelas palavras que digitamos ou pelas palavras que gravamos para mandar para o irmão, já que hoje os meios de comunicação estão nos colocando, né, online, com todo o planeta. Onde está o nosso irmão? Não sei, mas o que eu mandar aqui ele vai receber na hora, isso eu tenho certeza. Já estamos quase atingindo a transmissão automática de pensamento. A tecnologia hoje está nos aproximando muito da transmissão do pensamento, da famosa telepatia, né? Mas então, levar essa palavra escrita, falada ao irmão, dizendo a ele, calma, se vem, se é permitido, é um processo educativo, é a lei de Deus trabalhando para a felicidade de todos nós. Não importa que a gente ainda não consiga enxergar o benefício, a renovação que virá, que está em processo, não importa, mas lá na frente nós saberemos disso.
né? O triste é saber que as pessoas, num determinado momento, estão desesperadas, conseguem, com muita dificuldade, superar o momento difícil. Lá na frente, quando tudo começa a estar melhor um pouco, ela se esquece de tudo, ignora todo o conhecimento que adquiriu, toda a bagagem daquele período mais complexo, ela ignora tudo e volta a viver como antes. Isso é que é duro, mas a gente tem que estar disposto, né? Nós temos que estar dispostos a sempre levar aos irmãos a boa palavra, a esperança, a consolação, o esclarecimento que já somos capazes. E nós, da nossa parte, nos espelharmos todos os dias nos irmãos encarnados que têm mais capacidade reconhecidamente do que nós. No nosso meio espírita, isso, graças a Deus, é bem mais fácil. Sabemos exatamente aqueles que podem ser confiáveis, né? E quando é duvidoso também a gente já tem uma noção boa. Mas aqueles que são altamente confiáveis, nós já sabemos definir bem isso. Então aproveitemos essa oportunidade. Os mensageiros do Cristo jamais faltaram e jamais faltarão ao nosso lado, né? E hoje não precisamos mais da presença física deles para nos ensinar. Temos aí todos os recursos da tecnologia que nos aproximam deles imediatamente, para deles extrairmos os melhores ensinamentos, as melhores práticas. Esses irmãos que nos incentivam sempre ao bem, a seguir a marcha do progresso, buscando aprendizado, buscando melhoria pessoal, buscando ser cada vez mais úteis com nossos irmãos. Então, gente, aproveitemos muito. É um momento ímpar, né? Maravilhoso da nossa evolução, os dias atuais. Temos que confiar nisso. Se a espiritualidade maior não se cansa de nos dar essa informação, de nos encher de ânimo quanto a esse ponto de vista, hoje é o melhor momento, é o momento da virada. Muitas lutas? Sim, muitas lutas. Mas o que a luta faz, senão a nos incentivar a buscar a melhoria, a autocorreção, a autoanálise, a amar cada vez mais, a sermos mais compreensivos. Não é verdade? Se não fossem as lutas, não estaríamos aqui como estamos. E para chegar amanhã num patamar muito melhor, é preciso mais lutas. Então não há novidade nenhuma em lutas. São necessárias, úteis, e vamos agradecer sempre a Deus nosso Pai, a Jesus, esse pastor, esse irmão, que prometeu estar conosco até a nossa ascensão espiritual definitiva, né? Então vamos aproveitar, vamos superar a influência material no dia a dia o máximo que conseguirmos. Hoje conseguimos mais do que ontem, amanhã conseguiremos mais do que hoje, e assim vamos seguir. Vamos dominando esse egoísmo, né? Que graças a Deus hoje já está um pouco mais dominado do que ontem, e amanhã certamente estará mais dominado do que hoje. E assim, a nossa trajetória, esta encarnação linda e maravilhosa, que tanto precisamos prestigiá-la, será a âncora divina que nos manterá firmes contra as tempestades, contra as ondas violentas. São muitas e ainda virão muitas por aí. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que o infinito amor do nosso irmão Jesus de Nazaré nos aconchegue os corações, nos mantenha calmos, serenos, nos dias turbulentos que vivemos e outros que poderão ainda vir, que são necessários, Senhor, como sabemos, para que nos façamos fortes, confiantes, seguros.
E quando pedimos, Pai, por misericórdia divina por nós mesmos, pedimos igualmente por todos os irmãos em humanidade. Pois é muito triste saber que há irmãos que cometem o suicídio por causa do medo, da desesperança, das perdas materiais. É muito doloroso, Pai, vermos tantos irmãos que morrem na tentativa de fugir de um país dominado por irmãos rebeldes que fazem uso das armas para intimidar, amedrontar e se manter no poder. De outros tantos que fogem da fome, da miséria absoluta, numa tentativa de sobrevivência desesperada, e vão em busca de um futuro incerto em terras estranhas, onde há a promessa de uma vida melhor, mas que nem sempre se concretiza. Pedimos, Pai, pelos irmãos que se iludem pelo poder material, pela influência, e não medem esforços para enganar seus irmãos, e até mesmo usar o seu sagrado nome, Pai, o nome de Deus, para dominar seus irmãos que têm menos conhecimentos e menos experiências. Então, por todos esses, os que cultivam as guerras, a violência, o ódio, como forma de dominação, por aquelas mães e pais que passam por toda a sorte de sacrifícios para criar seus filhos, dignificar a vida de família. Muita força, Senhor, muita paz a esses irmãos. Enfim, por cada um de nós, que despertemos mais rápido, que acordemos mais depressa para a nossa realidade espiritual, para o bem maior que podemos fazer a nós mesmos e a nossos irmãos, constituindo assim um esforço digno de melhoria de todos nós, nesta grande casa planetária chamada Planeta Terra. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.